Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos na página 396 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Bernadette como professora no hospital. Então ontem nós vimos o diálogo entre o bispo, Monsenhor Forcade e Bernadette sobre a sua vocação, e como que o bispo estava, enfim, decidido a levá-la para um mosteiro de Nevers, como religiosa. No hospital de Lourdes, caiu pouco a pouco o silêncio sobre a visita do bispo de Nevers. Inteligentemente, quiseram continuar a deixar, na alma de Bernadette, o campo livre à graça. Mas ela sofria no seu isolamento. Se a madre Ursula Farde ainda lá estivesse, era provável que, ao menos junto dela, Bernadette encontrasse luz e consolação. E ao escrever-lhe, só podia falar da sua aflição em termos vagos, visto as cartas passarem pelas mãos da nova superiora. Aproveito a ocasião para conversar convosco, confia-lhe ela a 2 de maio de 1864. É uma grande felicidade para mim. Pode acreditar, minha querida madre. Seria ainda maior se Deus me concedesse a graça de vos ver por um momento. O meu pobre coração teria tantas coisas para vos dizer. É certo que Bernadette encontrou transitoriamente uma confidente na bondosa madre Bernarde Berganou, superiora da casa de Lectoure, que vinha algumas vezes a Lourdes. Essa religiosa compreendia a jovem pensionista, que por vezes lhe chama tia e fala familiarmente com ela. Penso muito em si, minha querida madre, escrever-lhe-á 2 anos mais tarde, e gosto de recordar o dia em que estávamos à fogueira e me falou da minha vocação. Quantas vezes tenho lembrado esta breve conversa. Parece-me vê-la ainda sentada num degrau da escada e eu em outro. Infelizmente, Bernadette nunca mais encontrará esta grande amiga. Em maio de 1864, Madre Bernarde foi enviada como superiora para o pensionato de Sens, tão longe. A quem se abriria Bernadette daqui para frente? Entretanto, livre de toda pressão exterior, não cessa de orar e de refletir. A congregação de Nevers, que foi tão benéfica para a formação do seu espírito e do seu coração, apresenta-se cada vez mais no seu pensamento. Bernadette experimenta, em relação às irmãs de Nevers, aquele sentimento profundo e como que inato que se experimenta na presença de coisas e pessoas que sempre conhecemos e amamos. Certamente, só isso não chegaria para orientar uma vocação, mas como acontece frequentemente nas obras de Deus, a escolha de Bernadette foi preparada por um conjunto de harmonias e indicações
providenciais. Finalmente, no dia da Assunção, dirige-se ela própria à Madre Alexandrina. Minha querida Madre, declara-lhe, decidi fazer-me freira, e se a Reverenda Madre Geral me quiser aceitar, sentir-me-ei feliz por entrar na sua congregação. Quais teriam sido as reações da Madre Alexandrine nesse momento? Teria abraçado maternalmente esta pobre pequena? Não se sabe. Daqui em diante, admitirá Bernadette nos serviços da comunidade, como se fizesse já parte da família de Sainte Gildard. Tendo observado nela um verdadeiro gosto e uma singular aptidão para os trabalhos delicados de costura e bordados, auxiliá-la na confecção de uma alva muito bela que as nossas mais hábeis irmãs, como disse a irmã Victorine Pou, admiraram. Constatando além disso que Bernadette daria uma excelente enfermeira, porque possuía não só o bom coração que é necessário para o ser, mas ainda um sentido de ordem e uma habilidade notável. A Madre Alexandrina conduzi-la à enfermaria, onde uma pobre mulher coberta de chagas, uma cancerosa, será a sua preferida. Não pode ela, a querida Madre, diminuir o afluxo dos curiosos, que muitas vezes, com o consentimento de Peyramale, chegam inesperadamente ao hospital? Tem de esperar diante do portão antes de despertar da comunidade. Nos dias de festa, em especial, as irmãs mal têm tempo para obrigar Bernadette a comer. E até à noite ela pertence aos visitantes. À Madre Superiora basta percorrer a sua humilde correspondência para verificar quanto ela sofre. Queixando-se, Bernadette abre-se a um jovem padre da diocese de Poitiers, Bonin, que conquistou a sua confiança. Estou sempre a subir e a descer. Já há algum tempo que não posso fazer nada na aula. Tudo quanto faço é receber os peregrinos de manhã à noite. Estou cansada de ver tanta gente. Rezai por mim, para que Deus me leve ou me faça entrar rapidamente para o número das suas esposas. É este, se bem que indigna, o meu grande desejo. Essa carta foi de 9 de julho e de 22 de agosto de 1864 a esse padre, né? Bernadette tinha perdido o seu tempo ao pronunciar-se por Nevers. Informada pela superiora de Lourdes das doenças da aspirante, a Madre Joséphine Imbert, que substituirá a Madre Louise Ferrand no cargo de superiora geral, não mostrava ter pressa em recebê-la. O bispo de Nevers inquietou-se. Nos fins de 1864, foi ele que pregou em Toulouse o retiro das superioras. Pediu à Madre Joséphine esclarecimentos sobre o caso de Bernadette. Vamos recebê-la, foi a resposta, desde que a sua saúde esteja restabelecida. Pobre Bernadette! Este inverno de 1864 a 1865 e a primavera que se lhe seguiu não lhe foram nada favoráveis. A menor corrente de ar, como ela dizia, receava uma nova crise.
Por felicidade, um belo verão e um tépido outono trouxeram-lhe alívio e forças. E então a superiora do hospital não recusou, como tinha feito até então, acompanhá-la a várias casas das irmãs de Nevers, onde desejavam ardentemente conhecê-la. Em Pau, envergando o gracioso trajo pirenaico, foi reconhecida por um transeunte no momento em que, com a madre Alexandrine, entrava no convento. Num abrir e fechar de olhos, o convento foi assaltado por uma multidão de pessoas. Teve que se recorrer à polícia. O pátio estava cheio de mães que queriam que Bernadette tocasse nos seus filhos. Com o auxílio de agentes, conseguiu-se pôr um pouco de ordem nessa aglomeração e Bernadette passou por elas, tocando nas crianças. Para satisfazer as irmãs de Oloron, Bernadette teve de partir de Pau e dirigir-se para aí. No pensionato Saint-Angèle de Oloron, perante as alunas reunidas na sala de estudos, pediram-lhe que dissesse algumas palavras sobre as visões. Na cadeira da professora, Bernadette começou por fazer o sinal da cruz. Façam-no sempre assim, aconselhou ela. Foi assim que a Virgem o fez na primeira aparição. Resumiu essa primeira aparição. Depois, segurando o rosário, desfiou em voz alta, com o fervor que impressionou alunas e professoras. Algumas das jovens confessaram mais tarde que nesse dia, olha a expressão, né? Algumas das jovens confessaram mais tarde que nesse dia tinham aprendido a amar a Virgem. Essa era a sensação, né, do contato com Bernadette, né, e daquela sensação física, né, com sentidos físicos, né, que nós já comentamos, da percepção da graça, né, percepção física da graça. A 3 de outubro, a família Vedder foi autorizada a levar Bernadette para Montmer durante 3 dias. Era a paróquia natal de Peyramale, que aí chegou inesperadamente. O pároco de Lourdes permitiu a Jeanne ter Bernadette na sua casa durante mais de um mês, se assim o desejasse. E para Bernadette foram férias até fins de novembro, nas margens repousantes do Adour. Chegaram a Montmer a 3 de outubro, às 9 da noite. Na manhã seguinte, conta Jeanne Vedder, toda a população da comuna, nas aldeias vizinhas e até a cidade de Tarbes, sabia que Bernadette estava em nossa casa. Durante as 7 semanas, passou o tempo a rezar, a ler, mas ela preferia a meditação à leitura, a trabalhar, a receber visitas e a fazê-las quando eu lhe dizia. Vinha ver Jeanne à aula, porque gostava muito das crianças e era amada por elas. No regresso, sofreu alguns ataques que poderiam ter sido motivados pela mudança de ares. Bernadette não se inquietou muito. Esta eterna tosse que me fadiga tanto parece ter desaparecido, confessará ela a 4 de dezembro a Madre Augustine Seirac, superiora da casa de Figeac, no Lot, que lhe enviara alguns remédios. Passei o inverno tranquilo, dirá ela. Feliz a Madre Úrsula Farde, superiora de Poechabon.
Enfim, a 21 de abril de 1866, o vigário-geral de Tarbes afirmará que Bernadette passa bem de saúde, humilde e simples, como sempre. Nessas condições, a superiora do hospital admitiu-a como postulante no fim de 1865, juntamente com outra jovem, Leontine Mouret. A aceitação. Sainte-Gildarde. Bernadette passara para a primeira classe, a menos numerosa, mas a mais considerada, denominada pensionato. Era a classe dos 5 francos mensais, frequentada pelas jovens das famílias ricas de Lourdes. A filha mais velha do Subiru não se deixou deslumbrar. Todavia, ficou contente por voltar a ver mais frequentemente algumas companheiras que aspiravam, como ela, à vida religiosa, especialmente a sobrinha do capelão, Leontine Pomian, que a seguirá um dia para Sainte-Gildarde. Se nessa época os seus progressos em ortografia não foram muito sensíveis, a sua escrita promete vir a ser elegante. As suas redações, repleto de fórmulas breves, expressivas, por vezes metafóricas, ganham um cunho pessoal. Em inteligência, Bernadette podia ser classificada entre as boas alunas. Que mudança, né? Aqui tem uma nota. Conserva-se na casa-mãe de Sainte-Gildarde um segundo caderno escolar de Bernadette. Esse caderno, começado em Lourdes em dezembro de 1865 e terminado em Nevers nos fins de julho de 1866, forneceria a data da sua entrada na primeira classe. A capa, adornada com uma virgem da medalha milagrosa, traz esse título: Pensionnat Sainte-Marie de Sort de Nevers, a Lourdes. Tal como o caderno datado de fevereiro de 1864, este, 1865-66, contém exercícios de gramática, além de umas 20 cartas, uns simples trabalhos de redação, outras preciosas minutas de cartas autênticas. Voltando ao texto, talvez sem isso, as irmãs não lhe tivessem confiado, nessa altura, as garotas da última classe para lhes ensinar as letras e a soletrar. Parece que a improvisada professora sabia manejar muito bem o seu pequeno mundo. Minhas queridas, dizia-lhes uma vez, vocês têm sido ajuizadas. Vou recompensá-las. Vamos dizer todas uma Ave Maria. Finalmente, ia soar a hora da providência. Em 1866, pouco depois da Páscoa, que tivera lugar no 1º de abril, Bernadette, a conselho da madre Alexandrine, dirigiu-se diretamente à superiora do noviciado de Nevers, madre Marie-Thérèse Vazou, que nesse momento substituía a superiora, que estava doente, para lhe confiar o seu desejo de se entregar a Deus sob o véu das irmãs de Nevers. A carta comoveu a madre Marie-Thérèse, que a leu às noviças reunidas. Compreendeis que graça e que honra é para nós recebermos a filha privilegiada de Maria e como nos devemos mostrar reconhecidas. Para mim, será uma das maiores felicidades da minha vida ver os olhos que contemplaram a Virgem. Aqui tem uma nota.
a irmã Lucie Clory, aqui quem faz essa descrição é a irmã Lucie Clory. A irmã declara que a Madre Marie-Thérèse Vazoux disse isto algumas semanas depois de 31 de março de 1866, data da entrada da irmã Lucie Clory em Saint-Gildard. Animadora, afetuosa e maternal, a resposta da Madre Vazoux produziu em Bernadette o efeito de uma mensagem celeste. Impregnou-lhe o coração daquela alegria sobrenatural que será, no meio das mais cruciantes provações, a sua luz e a sua força. Foi como se lhe tivesse sido revelado que o claustro, jardim fechado com a cruz ao centro, lhe reserva, entretanto, o antegozo da felicidade prometida em Massabielle. Minha querida madre, escreve ela a 28 de abril à Madre Ursula Farde, agradeço-vos as fervorosas orações que tivestes a bondade de dirigir ao Senhor por mim. Creio que foram ouvidas, porque me sinto mais atraída do que nunca a deixar o mundo e agora estou completamente decidida. Tenciono partir brevemente. Oh, minha querida madre, anseio por que chegue o belo dia em que terei a felicidade de entrar no noviciado, porque deve ser um verdadeiro céu sobre a terra. Antes da partida para Nevers, estava-lhe reservada uma profunda alegria. Bernadette, na inauguração da cripta de Lourdes. A cripta, que seria a base da futura capela, estava concluída. Na véspera de Pentecostes, sábado, 19 de maio de 1866, Monsenhor Laurence consagrou os 5 altares e celebrou a Santa Missa. A inauguração do famoso santuário fora fixada para 2 dias mais tarde. O amanhecer dessa quinta-feira de Pentecostes foi prometedor. Multidões puseram-se em marcha desde muito longe. A 15 de abril, começara o tráfego do caminho de ferro de Bordeaux a Lourdes. Estava já sendo construído, né? A estrada de ferro. Um trem especial chegou superlotado, deixando pelas estações milhares de pessoas. Mas poderiam os arredores de Massabielle conter sem perigo tal multidão? Peyramale tomou providências. Para dar aos peregrinos um acesso fácil, os blocos de rocha foram arrancados, o terreno foi nivelado e enxuto. Foi construída uma larga e comprida rampa de granito para servir de barreira às inundações do Gave. No canal de Savy, presentemente desviado, um verdadeiro cais bordeja o Gave e prolonga-se para lá da gruta. Esta, deixada felizmente como o Criador atalhou, na sua agreste e religiosa beleza, está protegida por uma grade de ferro. Um candelabro de madeira, com muitos braços, recebe os círios. A nascente milagrosa está ligada a um pequeno monumento de mármore que tem esta inscrição gravada em vermelho: Allez boire à la fontaine et vous y lavez, que significa permitido beber e lavar-se na fonte. Bernadette, na realidade,
perdia-se um pouco no meio de todas essas transformações. Há um padre desejoso de conhecer o local exato onde ela permanecera durante a primeira aparição. A um padre, responderá: está tudo tão mudado que já não o reconheço. Eu estava por ali. O orador do dia, padre Dubué, missionário de Garrison, deixou um relato entusiasta da cerimônia. À entrada da cidade sentia-se já o ar de festa. Nas grandes avenidas erguiam-se arcos de triunfo. As casas desapareciam sob as grinaldas e auriflamas. Por todo o lado se viam louvores a Maria. A cidade estava toda florida. O cortejo formou-se na igreja da paróquia, através das espessas fileiras de peregrinos e da magnífica ornamentação das ruas. Uma procissão interminável avançava para a gruta ao som dos coros alternados. Ao chegar, subimos a rampa de Massabielle. Atrás dos homens que caminhavam à frente, o caminho gracioso que se perfila suavemente, sulcando nos seus 4 zigue-zagues a encosta abrupta, surgiu desenhado na verdura por uma linha ondulante de jovens vestidas de branco. A numerosa congregação das Filhas de Maria ocupava toda a extensão das fragas. Essa é a descrição do padre. Bernadette caminhava no meio delas. Esta festa extraordinária era a coroação da sua missão. Este triunfo de Nossa Senhora de Lourdes devia-se ao seu testemunho, a ela, a pequena Subiru. Poderia perturbar uma jovem cabeça orgulhosa, mas não a dela. Sem se lembrar de si própria, a única vidente só pensava na glória da aparição e perdia-se no seu esplendor. Baixe os olhos, ordenava Julie Garraud, sua vizinha, na procissão. Não posso, respondia ela. Tem areia e dói-me. Isto não é bonito. Deus e a Virgem vêm em ti. Ela continuava, sem se preocupar com a assistência, toda mergulhada na sua felicidade interior. Os habitantes de Lourdes apontavam-na ao passar. Na sua roupa de filha de Maria, conta Jeanne Vedder, que viera de Maumere à festa, era tão bela como um anjo. Admiravam-na sob aquele véu e aquele vestido branco que faziam lembrar a estátua da gruta. Oh, que linda santa! Que linda Virgem! Como ela está feliz! Exclamaram vozes na multidão. Mas Bernadette não as ouvia. Por várias vezes, os assistentes, deixando seus lugares, a rodearam. Quase que a sufocaram. Cortaram-lhe o véu. As freiras conseguiram defendê-la, sem o que suas vestes seriam arrebatadas. Escondeu-se no meio das companheiras. E, não tendo outras palavras para exprimir em francês a sua estupefação ao ver-se apontada em público de um modo tão indiscreto, dizia: como são tolos! Tinham erguido um altar entre a gruta e o Gave, onde Monsieur Laurence oficiou solenemente. Do lugar onde a tinham colocado, Bernadette, vigiada pela madre Ursule Court, superiora de Bagnères, podia abarcar com um só olhar o altar e a Virgem do Rochedo. À elevação, conta o padre Dubué,
O silêncio da multidão era profundo. Só o gado murmurava. Era a hora grande daquele grande dia. Era um momento semelhante ao das aparições. Elevação da hóstia, né? O filho de Maria descia onde a sua mãe desceu. Vinha atraído por ela. Era para ele que a Virgem pedira aos homens um templo. Ia tomar posse dele e fixar ali a sua residência. E levava o seu testemunho à Imaculada Conceição. Bernadette comungou nessa missa. Entretanto, tinham-se acastelado nuvens no céu, e a trovoada ameaçava eclodir de um momento para o outro. O padre Dubois, que preparara um longo sermão, pronunciou apenas as primeiras frases. Depois contentou-se em gritar à multidão, reunida nas duas margens do Gava: Viva Nossa Senhora de Lourdes! Viva Pio IX, o Papa da Imaculada Conceição! Viva o Senhor Bispo! Viva o pároco de Lourdes! Uma multidão profana teria clamado também Bernadette. Várias vezes o orador pensara nela, mas nunca a mencionou no seu sermão. Bernadette gozava a alegria de se julgar esquecida. A trovoada não eclodiu sobre Lourdes, e todos se prepararam confiadamente para as iluminações da noite. À tardinha, a multidão dirigiu-se para o hospital. Como o portão do pátio estava fechado, escalaram os muros para ver Bernadette. Foi preciso organizar um simulacro de defesa. Alguns soldados hospitalizados vestiram seu uniforme. Para contentar toda a gente, a madre Ursule Kurt fê-la andar para trás e para adiante na galeria. Simultaneamente aborrecida e divertida, Bernadette dizia à superiora de Bagnères: Mas assim expõe-me, como se eu fosse um bicho raro. É como ela se sentia, né? É claro que os peregrinos queriam ver Bernadette, né? Enfim, ela, afinal, que viu, né? A Virgem. Então, era muito natural isso. E Bernadette sentia, né? Aqui fala entre aborrecida e divertida, né? Ela também se sentia, ela se divertia com isso, né? Sem nenhum orgulho, né? A despedida do Subiru. A partida para Nevers foi marcada para um dos primeiros dias de julho. Resignar-se-iam os Subiru a separar-se da filha? Bernadette é o sexto filho a deixá-los. No moinho de Boli, viram morrer, muito novos, 2 rapazes de nome Jean. Depois de passarem do moinho de Rá para o moinho Baudin, o mais pobre entre os moinhos do Lapac, perderam aí um terceiro filho, também chamado Jean. No moinho Lacadé, um pouco melhor do que o anterior, que a generosidade de Monsenhor Laurence lhes permitiu alugar, mais 2 desgraças. A 1º de fevereiro de 1865, com 10 anos, Justin agoniza e morre nos braços da mãe. Finalmente, no começo deste ano de 1866, nasceu em condições muito difíceis uma menina que só conseguiu respirar o tempo necessário
para ser batizada. Aqui tem uma nota a respeito dos moinhos, né, que foram usados pela família Subiru. Então diz assim a nota: dos moinhos que nesta época existiam junto do Lapaca, resta apenas o moinho de Boli e o moinho Lacadê. Neste, que presentemente tem a fachada, os seguintes dizeres: Maison Paternelle de Bernardette. Passou a santa um grande número de horas, mas não viveu nele. Foi aos proprietários Adolphe e Charles Lacadé que, na segunda metade de 1863, Monsieur Laurence o alugara por 300 francos anuais em benefício dos pais de Bernardette. Estes só ali se instalaram um ano mais tarde. A 20 de agosto de 1867, Peyramale, agindo em nome do seu bispo, comprou-o para o Subiru, na presença de Deléa, notário em Lourdes. Atualmente, as traseiras de uma grande construção cobrem 1/3 da fachada. Todavia, o velho moinho de 2 mós surge, como outrora, sob o telhado de espessas ardósias. Continua a pertencer à família Subiru. Agora voltando ao texto, né? Sobre as mortes dos irmãozinhos da Bernadette. Depois, mais uma ameaça terrível pesando sobre aquele lar. A mãe sente-se prestes a morrer. E é em tais condições que tem de renunciar a ter junto de si a sua consolação, a sua glória, a sua Bernadette. Mesmo assim, nem ela, nem o marido recusaram entregá-la a Deus. Pelo contrário, o pai de Leontie Mouret, apostulante que se dispõe também a partir para Neves, não manifesta o mesmo espírito cristão que os esposos Subiru. Então, o pai de Leontie Mouret, né? Ele se desagrada, né, da filha se entregar à vida religiosa. A 26 de maio, Bernardette enviar-lhe-á uma carta gentil, a fim de o convencer a deixar que a sua filha entre ao mesmo tempo que ela em Saint-Gildard. Então vamos ver a carta de Bernardette, né? E aqui a gente também já percebe como que ela se expressa, né, bem em francês, né? Conhecendo o vivo desejo que a sua filha tem há muito tempo de entrar para a comunidade, venho pedir-lhe que lhe dê o seu consentimento e fala-á muito feliz. Compreendo que é um grande sacrifício para um pai e uma mãe verem-se separados de uma filha querida, mas seja generoso para com Deus, que não se deixa nunca vencer em generosidade. Um dia ficará muito contente por ter dado a sua filha, que não poderia entregar em melhores mãos do que nas do Senhor. O Senhor faria os maiores sacrifícios para a entregar a um homem que talvez lhe fosse desconhecido e a fizesse infeliz, e seria capaz de a recusar ao Rei do céu e da terra? Oh, não, Senhor. Primeiro que tudo, tem sentimentos muito piedosos para agir assim. E eu creio, pelo contrário, que deve agradecer ao Senhor, porque é uma excelente graça que ele lhe faz. Assim como a sua filha, que o compreende muito bem. Peço-lhe, por isso, que se decida o mais depressa possível, porque se quiser deixá-la partir comigo, será muito brevemente. Juntas,
A viagem será mais agradável, e uma vez em Nevers, nos habituaremos mais depressa. Esta carta impressionou o Mouret, que não levantou mais obstáculos à partida de Leontine. Peyramale e as irmãs do hospital pensaram que Bernadette não se devia afastar da sua diocese de origem, sem ir pedir a Monsieur Laurence, tão bom para ela e para sua família, uma última bênção. A jovem e a madre superiora que a conduzia ficaram muito tristes por serem obrigadas a voltar a Lourdes sem terem tido a felicidade de o ver, porque o bispo estava neste dia ausente de Tarbes. Aqui tem uma nota dizendo assim: de uma carta dirigida a Monsieur Laurent a 25 de junho de 1866 pela madre Alexandrine. Essas informações, né? A esta carta, Bernadette juntou uma outra, onde agradecia o bispo de Tarbes o seu amável interesse, que não cessara de lhe testemunhar, e reclamava sua bênção. Ao crer no pároco de Bartre, Bernadette teria tornado a ver as colinas onde apacentara os seus cordeiros, o redil onde ela os abrigava, a velha igreja, a casa dos Lang, onde teria entrado para dizer adeus à ama de leite e onde uma das filhas, Justine, com 14 anos, a teria seguido de boa vontade. Mostrou-se corajosa e resoluta, enquanto todos choravam à sua volta. Então, coragem, teria dito. O pouco tempo que passamos nesta terra é preciso empregá-lo bem. Estou contente de partir. Esse era o espírito, né, de Bernadette. O adeus à gruta. A 3 de julho, o adeus definitivo, né? A 3 de julho, véspera da partida, acompanhada por muitas religiosas, encaminhou-se para a gruta. Abriu a cancela e ajoelhou. Orando, com os olhos fitos na imagem da Imaculada, suspirou soluçando. Ó minha mãe, como te poderia eu abandonar? Ergueu-se e beijou a rocha sob a roseira. A roseira brava, né? Temos de nos ir embora, diz-lhe docemente a superiora. Oh, só um momento, suplicou-lhe ela. É a última vez. Bruscamente enxugou os olhos, lançou à imagem um longo olhar e depois, sem se voltar, retomou o caminho da cidade. Bernadette observou a madre Alexandrine. Por que te entristeces assim? Não sabes que a Virgem está em todo lado e que em todo lado será a tua mãe? Oh, sim, sei, respondeu ela. Mas a gruta era o meu céu. Então a gente pode imaginar o que se passou, né? No coração de Bernadette, né? E é claro que ela sabia, né, que essa era a última vez que ela veria a gruta, né? Porque, enfim, ela não ia mais sair do convento, né? Então, toda a avalanche de sentimentos, né, que passaria no coração de Bernadette é algo talvez seja incompreensível para nós, né?
Esse lugar tinha um significado muito especial para ela, né? Passou a última noite com a família no Moinho Lacadê. Para os seus, foi muito pouco esta visita tardia em que foram recordados todos os momentos. No dia seguinte, 4 de julho, muito cedo, viram-na subir até o hospital para o último adeus. A mãe, pelo braço do pai, Toinette, jovem de 20 anos, Jean-Marie, um rapagão de 15 anos, Bernard Pierre, que não tinha ainda 7 anos, as tias Bernard, Basile e Lucille. Estão lembrados que essas tias sempre acompanharam a Bernadette, né? À gruta. Ao abraçarem Bernadette, todos choraram. Bernard Pierre chorava por ver chorar os outros. Só ela que partia não tinha lágrimas. Na véspera e na gruta, começaram a viver cruelmente o seu sacrifício, mas queria consolar um pouco aqueles que ia deixar. Sois muito bons em chorar por mim, mas eu não posso ficar aqui eternamente. Levava para a viagem um vestido de azul claro raiado de azul escuro. A Madre Alexandrine aqui tem uma expressão que deve estar errado, né? A Madre Alexandrine cansara-se para ela o aceitar de uma benfeitora. Algumas das suas amigas, entre as quais a piedosa Ida Ribet, acompanharam-na do hospital até a estação. Com ela embarcaram para Nevers a Madre Alexandrine, superiora de Lourdes, a Madre Úrsula, superiora de Bagnères, Leontine Mouret, que era que será a companheira dela lá no convento, né? E uma outra postulante, Marie Leroty. A irmã Victorine, que lhe tinha grande afeição, sua tia e madrinha Bernard Nicolau Casterot e sua irmã Toinette quiseram acompanhá-la no trem até a estação de Tarbes. Para a vidente de Massabielle, era a separação definitiva. Deixei Lourdes para sempre. Tinha então 22 anos e 3 meses. Aqui tem uma nota da irmã Josephine Caldeirou. À saída da Avenida da Gare, da estação, sobre a soleira do Hospital Municipal, que possui hoje o seu nome, e para lembrar que ela viveu ali durante muitos anos, será inaugurado a 8 de julho de 1934, homenagem da cidade de Lourdes, uma estátua de bronze de Bernadette, obra de Jacques Hartmann. A jovem santa é ali representada com os socos e com o pequeno capuz, como a podemos imaginar a sua passagem por esse lugar, quando do recesso de Bartre, em janeiro de 1858. Então aqui nós acabamos de acompanhar, né, a história de Bernadette entre o reconhecimento das aparições, né, pelo bispo Monsignor Laurent e finalmente, né, a entrada dela na vida religiosa. Então todos os acontecimentos importantes, né, todas as suas dúvidas para entrar na vida religiosa. E essa despedida comovente, né? Como deve ser toda despedida, né? De uma religiosa,
que causam uma comoção na família, né? Nos amigos, nos parentes, né? E agora nós seguiremos, né, nas próximas leituras, a vida religiosa de Bernadette, seus sofrimentos, né, e sua santificação, né? E nós veremos então agora Bernadette completamente afastada de todos os acontecimentos de Lourdes, né? A última coisa que ela viu, né, de que participou, foi a consagração da igreja lá, né? E nunca mais voltará a Lourdes, nunca mais se encontrará com a família, nunca mais irá a Lourdes, né? E assim nós vamos acompanhar esse caminho, né, de Santa Bernadette, né? E na semana, amanhã, né, se Deus quiser, nós continuaremos. Eu estou na página 413, no início do capítulo, as tristezas e as alegrias do postulantado. Então eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma dúvida a respeito da leitura de hoje. Então, Deus lhes pague a paciência e a presença, e tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.